Olá, boa noite a todos. Meu nome é Sabrina e eu sou graduanda em zootecnia pela UFC e membro do GPBOV UFC. Hoje daremos continuidade ao nosso evento Na Mira do Búfalo, com o quarto dia de palestra, com o tema Comportamento Materno-Filial e o Ambiente Térmico na Bubalinocultura, com a professora Monique Carvalhal. Então, todos bem-vindos. Espero que vocês estejam aproveitando bastante e aprendendo muito sobre esses animais incríveis que são os búfalos. Mas que ainda, como vocês sabem, infelizmente, ainda é batido aqui no Brasil. Então, antes de passar a palavra para a professora Monique, vou passar alguns informes para vocês, importante. O primeiro informe é em relação aos certificados. Para os inscritos receberem o certificado, é necessário que vocês tenham 75% de presença. Esse 75% de presença corresponde a 4 palestras. A palestra de hoje, o link da sequência da palestra de hoje vai estar disponível a partir das 19h40 na descrição do nosso vídeo e ficará disponível até 10 minutos após. Então, caso ocorra algum problema de vocês não conseguirem preencher, entre em contato com a organização do grupo. Pode ser através do chat, do WhatsApp ou do Instagram. É importante que vocês entrem em contato assim que verem o problema, para não prejudicar nenhum de vocês. O outro informe é que, como vocês sabem, nós recebemos inscrições de todos os lugares do Brasil. Então, caso vocês tenham alguma dúvida com a professora Monique na palestra de hoje, é interessante, e se vocês puderem também, claro, identificar a cidade onde vocês moram e também a profissão ou instituição de ensino. Outra coisa, se vocês estiverem gostando do nosso vídeo, do nosso evento, deem um likezinho logo abaixo do vídeo e espero que vocês curtam bastante. Outra coisa, como vocês sabem, o nosso evento está participando de uma ação solidária junto com o Abrigo São Lázaro. Para quem não sabe, o Abrigo São Lázaro é uma ONG que recebe animais em situação de abandono. E atualmente eles têm 1.000 animais. E devido ao nosso cenário mundial, muitas doações foram reduzidas, os voluntários foram reduzidos. Então, se você solidariza com a causa, o link da vaquinha está aqui na descrição do nosso vídeo. E quem puder ajudar, ajude. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram saber informações sobre o Abrigo São Lázaro, vocês podem entrar em contato também com a nossa equipe. Agora, eu vou apresentar para vocês a professora Monique Carvalhal, que de imediato aceitou o nosso convite para falar desses animais que ela tanto ama. A professora Monique, ela é zootecnista pela Universidade Rural da Amazônia. Ela fez mestrado, doutorado e também pós-doutorado na Faculdade Estadual Paulista, em Jaboticabal. E atualmente ela é professora e coordenadora da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida, a FESAR. Então, professora, seja muito bem-vinda a essa palestra e tenho certeza que você tem bastante conteúdo para passar para a gente. Agora a palavra fica com a senhora. Gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando para vocês. Como a Sabrina já me apresentou, realmente os búfalos são os animais assim que eu desde sempre trabalhei, estudei. Então, quando me convidam para falar de búfalo, é sempre o aceite imediato. E eu fiquei bem feliz. Eu fiquei bem feliz de saber que vocês tem um grupo de estudo, né, de bovinos e bubalinos. E daí, depois que vocês recebi o convite, comecei a acompanhar a página do Instagram. É bem legal, acho ótimo essas iniciativas, a gente precisa sempre contribuir. Espero que eu traga novidades e estou ansiosa para a gente começar a conversar aqui. Tá ótimo, professora. Então, posso começar? Já pode começar. Então, tá bom. Então, vamos lá. O tema que vocês me convidaram, né? Vocês convidaram para eu falar, ele é bastante amplo, os dois temas. Tanto o comportamento materno, como a bioclimato, né? Que envolve o búfalo, o ambiente térmico da bubalinocultura. Então, assim,
Antes de mais nada, eu queria dizer que eu peguei os pontos que eu considero mais importantes, mas esses dois assuntos, eles dariam 3, 4 palestras de mais de 2 horas de duração cada. Então, por favor, se não ficou claro alguma parte, façam as perguntas, que daí eu acho que no final a gente consegue ir sempre aprimorando, sempre incrementando mais algo que eu deixei para trás, tá bom? Então, vou falar um pouquinho antes de começar da minha experiência com búfalo. Eu formei na UFRA, em Belém, e desde a graduação, desde o quarto semestre de graduação, eu tenho sempre essa motivação para estudar os búfalos, porque eu não sei se o pessoal de Belém está aí assistindo, mas na faculdade, a bubalinocultura ficava atrás do prédio de zootecnia. Então, a gente saía da aula e já dava de cara com as búfalas parindo, ou então com elas se alimentando, ou então a gente, às vezes, até quando tinha nascimento, parava a aula para assistir o nascimento. Então, eu sempre tive muita proximidade dos búfalos desde a graduação. Daí, no mestrado, quando eu fui para a Unesp, em Jaboticabal, a única certeza que eu tinha era que eu queria continuar estudando e trabalhando com búfalo. Meu TCC não foi com búfalo, mas no mestrado eu tinha certeza que eu queria fazer com búfalo. E ainda bem que meu orientador, o professor Matheus Paranhos, apoiou a minha ideia. Ele falou, não, vamos estudar búfalo. E hoje eu vou mostrar algumas fotos da época do mestrado para vocês vão entender. Só que meu mestrado foi com temperamento na ordenha, um tema um pouco diferente. E daí no doutorado também não trabalhei com búfalo, mas sempre estive envolvida. Então, assim, ao longo da palestra, vocês vão ver bastante foto do dia a dia. Eu apareço nas fotos muitas vezes. Então, isso é tudo com base, além de trabalhos científicos, claros, mas na minha experiência mesmo. Então, para a gente começar falando do comportamento, vamos dar início no comportamento materno, né? Falo dar início na palestra. Vamos entender um pouquinho o que é comportamento. Antes de mais nada, a gente precisa ter em mente que comportamento é qualquer ação, qualquer manifestação do organismo, do nosso corpo, certo? Só que é qualquer ação, qualquer manifestação que a gente consegue medir, tá? Então, precisa ser essa manifestação, essa ação precisa ser medida. O que ela envolve? Então, ela envolve características morfológicas, biológicas, bioquímicas e sempre está relacionada com valor adaptativo. O que quer dizer valor adaptativo, professora? Valor adaptativo é algo que possui valor para a sobrevivência daquela espécie, daquele animal, certo? Vocês vão entender um pouquinho da importância disso quando a gente avançar para a parte específica de comportamento materno. Eu vou dar um exemplo. Mas lembrem, todo e qualquer comportamento tem relação, está relacionado com a sobrevivência, tá? Ele é importante para a adaptação do animal naquele ambiente. Então, olha só. Se a gente pensar no que está acontecendo na bubalinocultura hoje, no mundo, né, e principalmente no Brasil, o que a gente está fazendo é intensificando essa produção. Então, a gente pega fórmulas no sentido do que a gente já conhece dos bovinos e tenta aplicar para os búfalos, né? Então, a gente está saindo das ordenhas manuais, indo para a mecânica. Na produção de carne, a gente está confinando. Então, a gente está fazendo uma produção mais intensificada cada vez mais, certo? E não só no Brasil, gente, na América Latina, de forma geral, é o que está acontecendo. Eu sei de relatos de muitos produtores na Venezuela, na Colômbia. Oi, professora. Oi. Só para a senhora tirar esse avisozinho que apareceu na tela do seu computador, por favor. Ah, desculpa. Desculpa o incômodo, viu? Ficar à vontade. Foi nada. Ó, então, eu tenho relatos de produtores da Venezuela, da Colômbia, no Brasil, todos, que a gente está intensificando a produção de forma geral, né? Mudando as salas de ordenha, confinando. O que essas intensificações fazem no ambiente do animal? A gente traz alterações no ambiente físico desse animal.
que muitas vezes essas alterações trazem, consequentemente, né, provocam estresse para os animais e prejudicam o seu bem-estar. Prejudicando o bem-estar, isso aqui, gente, é independente, tá? De qualquer, não só pensando em comportamento materno, mas assim, vamos pensar na ordenha. Eu tenho um rebanho de vacas em lactação, de búfalas em lactação, que sempre foram ordenhadas manualmente. Aí eu fiz um empréstimo, eu como produtor, no caso, fiz um empréstimo, fiz um investimento e consegui comprar a minha ordenha mecânica, né? Consegui implementar na minha fazenda ordenha mecânica. Eu trouxe uma alteração para o ambiente de ordenha que aquelas búfalas estavam acostumadas. Se eu não fizer uma adaptação, essa minha alteração vai provocar, num primeiro momento, estresse, né? Vai trazer como consequência estresse para aquele animal, porque são estímulos diferentes, é um ambiente diferente. E aquele animal estressado, ele não vai produzir o leite da forma que ele produzia antes, como ele já estava habituado, né, acostumado. Então, isso está acontecendo de maneira geral na bubalinocultura, não só pensando no comportamento materno, tá? Estou fazendo agora uma introdução geral. Então, assim, quero chamar atenção para cá, para todos os temas que a gente tem visto aí, né, ao longo dessa semana. Amanhã a Fabi vai falar de produção de leite. Com certeza vocês ouviram falar, tiveram conhecimento de tecnologias novas que estão provocando isso. Então eu acredito fielmente, eu acredito que os produtores os produtores dos búfalos, né, os produtores que criam búfalos, eles precisam ficar atentos nisso, porque esses animais, eles ainda têm algumas características que não são diferentes do bovino, porque a evolução do bovino está muito à frente do bubalino. Então, a gente precisa ficar atento para qualquer mudança e alteração do ambiente físico desses animais. E daí, por que é importante a gente estudar, né, o comportamento? E o que o comportamento tem a ver com tudo isso que eu falei, né? Pensando que a gente precisa conhecer os animais para saber o que eles vão passar, quais são as adaptações que a gente precisa fazer, que a gente vai fazer que provoque menos estresse, ou como fazer essas adaptações de uma maneira menos pior para os animais, né? O comportamento não diz muitas coisas. Ele é a principal resposta que a gente tem, na verdade, né? Ele é a voz dos animais. E, além de tudo isso, para os búfalos, a gente tem um fator muito específico, que é a comparação com os bovinos. A gente compara, a gente reproduz aquelas fórmulas que a gente já sabe, de ração, de sucedâneo para bezerro, de coleta de leite, análise de qualidade. Então, isso nem sempre funciona. E o comportamento materno vai mostrar isso, vocês vão ver já já. Então, assim, a gente sempre tem que andar do lado do comportamento, a gente tem que andar perto, vocês como estudantes e profissionais, tem que sempre valorizar um bom estudo, uma boa observação de comportamento, porque ele nos diz muitas coisas. E no momento da bubalinocultura hoje no Brasil, né, aqui na América Latina, a gente está precisando olhar mais para perto, mais para esses animais, olhar mais detalhadamente para o comportamento deles, para o que eles estão querendo nos falar, tá? Pensando, além de tudo isso, com o comportamento, a gente consegue entender as necessidades dos animais, né? A gente consegue conhecer melhor eles e entender quais as mudanças dos sistemas de criação que a gente consegue adaptar, certo? Então, quando a gente tem essas mudanças do ambiente físico, quanto menor o estresse que a gente vai provocar com elas, melhor. Gente, isso aqui é independente se é para produção de leite, para produção de carne, tá?
nesse primeiro momento, eu queria trazer a importância da gente entender o comportamento. Porque muitas vezes eu já participei de eventos, de mesa com produtores, e eles meio que deixam de lado, assim. Eles entendem que o que é importante é a seleção dos animais, o melhoramento e a nutrição. O comportamento, para eles, não é tão importante. E eu digo que a gente precisa olhar com atenção para o comportamento, porque nem sempre as fórmulas, né, a receita de bolo do bovino dá certo, funciona com o bubalino. Então, é o comportamento que vai ser a nossa principal resposta, tá? Então, além disso, para os búfalos a gente tem uma questão mais específica ainda, porque a gente precisa, é evidente, que a gente tem que ter mais conhecimento com relação às necessidades desses animais para melhorar os nossos índices produtivos, e daí aqui não é só do ponto de vista Brasil, isso aqui é do ponto de vista mundial. A gente precisa melhorar os nossos índices produtivos, a gente precisa divulgar os produtos dessa cadeia, né, da bovinocultura de maneira geral, do leite e do corte, porque se a gente fizer uma enquete aí, agora, quantos de vocês nunca comeram, ou não sabem se comeram carne, tomaram leite, comeram queijo de búfalo, né? Aqueles que estão envolvidos diariamente, com certeza já fizeram. Mas quem não está envolvido, nem sempre tem a facilidade de encontrar no supermercado produtos que tem lá na embalagem, tem o selo de fabricação, que é 100% búfalo, né? Então, a gente tem que divulgar mesmo, a gente tem que trazer mais os olhos do consumidor. E, além de tudo isso, a gente precisa, na bovinocultura de maneira geral, melhorar a imagem desses animais. Muitas vezes eu já cheguei a falar em evento e as pessoas acharem que eu estou falando dos búfalos daquele que eles assistem em documentário lá do Animal Planet, sabe? Daqueles vídeos da BBC, que é aquele búfalo selvagem que foge do tigre, e aquela imagem bem de grupos enormes, selvagens. Existe esses também, mas o que a gente produz, aquele que nos dá a carne e o leite, é outra espécie, né? Então, é outra família, no caso, outro gênero, é o búfalo, aquele lá é o selvagem, e esse aqui a gente já tá o domesticado, que é o bubalis, né? Então, a gente precisa deixar claro, trazer isso para as pessoas precisam entender que existe essa diferença, que não é a carne daquele animal que está lá na selva, na África, que a gente está comendo, né? Então, isso é super importante. Por isso que eu aceitei de cara falar nesse evento, porque eu acho que essa imagem do búfalo a gente tem que melhorar sempre, e quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor, tá? Pensando em repertórios comportamentais que podem trazer informações para a gente, eu destacaria 4. O social, que daí a gente tem toda a formação de lote, como que a gente pode trabalhar com os animais ao longo das idades, se a gente está confinando os aspectos sociais desses animais, é muito importante a gente destacar. O alimentar, é importantíssimo a gente entender. Nos estudos de nutrição, ontem vocês tiveram uma palestra só de nutrição, né, com a professora Natália. Nos estudos de nutrição, entender as adaptações, entender as diferenças anatômicas, fisiológicas dos búfalos e bubalinos, isso é essencial. O comportamento é igual no sentido de entender, que eu falo, não que seja igual dos bovinos, tá? A gente precisa aprender cada vez mais sobre esse comportamento, sobre esses, né? E o reprodutivo também. O búfalo, não sei se vocês sabem, eles têm características de cio, de expressão de cio, de comportamento de monta, diferente do bovino. Tanto que quem se especializa, tem o professor William Vale, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele foi a pessoa que estava envolvida na primeira inseminação artificial que foi feita em búfalos. E ela foi feita muito tempo depois dos bovinos, porque é diferente. Eles tiveram que entender primeiro todas as diferenças para poder conseguir realizar esse manejo nos bubalinos. Então, assim,
esses 3 eu destacaria, mas e também o materno, que é o tema da nossa palestra hoje. Então, para deixar claro, não estou dizendo que o materno é o mais importante, só estou especificando, pois é o tema da palestra. Todos os outros são importantes, tá? Os búfalos, eles têm características só deles, que fazem parte de todo um repertório comportamental, tá? Então, o comportamento materno, o que é? Primeiro, vamos definir, né? Vocês estão vendo essa foto linda? Ele começa a acontecer um pouquinho antes do parto, né? A gente já começa a identificar as habilidades maternas daquela búfala. E depois do parto, aí sim, no momento do parto, na verdade, que se expressa todos os aspectos, né? Todos os aspectos relacionados a esse repertório comportamental, que é o materno. Então, por definição, ele é definido como todo o cuidado dados pelas mães aos seus filhotes, desde o nascimento até que os filhotes ficam independentes e se assegurem a sua própria sobrevivência, ou seja, até que os bezerrinhos eles sejam independentes da dieta líquida, né, que é o leite, e já saibam o que eles precisam fazer para sobreviver. Então, entendam, se a gente pensar em mamífero, essa definição é muito ampla, né? Vamos pensar assim, nossa, pensa em macacos. As mães têm que ensinar muita coisa para os animais para eles sobreviverem. O búfalo, da mesma forma. A gente geralmente relaciona o momento da amamentação, né, até o desmame, como as maiores características de comportamento materno, né, da onde a gente tira mais informação. Mas não quer dizer que se o animal é desmamado, aquela mãe, no caso, deixou de expressar comportamentos com relação aos seus filhotes, tá? Então, a gente tem que entender que essa definição, ela é ampla e ela não serve só para os nossos sistemas produtivos, porque no sistema produtivo, o que a gente faz? Tem o parto, a gente tira o filhotinho da mãe ou não, então a gente mexe, a gente interfere na expressão comportamental desses animais. Então, é isso que a gente precisa entender. O que eles fazem por natureza e o que o nosso manejo está influenciando nessas expressões, nesses comportamentos. Então, olha só. No parto, né, no comportamento materno, a gente tem duas categorias envolvidas, a mãe e o bezerro. Então, a gente tem o papel da mãe e o papel do bezerro, certo? Se a gente pensar que a mãe, por natureza, lembra lá no primeiro slide do valor adaptativo? Pelo valor adaptativo, o que ela faz? Ela se isola no momento do parto, ela faz a ingestão dos fluidos amnióticos, que aí tem tanto um aspecto relacionado à limpeza desse animal e também de estímulo do bezerro, né? Então, quando ela limpa, quando ela lambe, ela está estimulando aquele bezerrinho. O bezerro, o que ele precisa fazer? Ele precisa emitir som, ele sente todo o cheiro que está naquele ambiente novo e ele tem que apresentar movimentos, né? Ele tem que apresentar diferentes movimentos, tentar levantar. Depois que ele... Não sei se vocês já acompanharam o nascimento, né? Já vai ter uma foto de uma sequência. O bezerrinho nasce, depois já tenta levantar a cabeça. Primeiro movimento já está relacionado com cabeça, com olho, com cheiro, orelha. Aí já, né, começa a mexer o focinho. Depois a mãe já começa a fazer toda a limpeza, a ingestão dos fluidos, e aí já começa a estimular. Então, ele já começa a tentar levantar. Quanto mais rápido ele e ela exercerem esses papéis, melhor do ponto de vista de adaptação, pensando em animais que estivessem, né, em florestas, savanas, e aí todo o ambiente que o búfalo está inserido, a chance de ser predado, do bezerro ser predado, se ele fizer tudo isso mais rápido, é menor, né?
Então, isso tem que acontecer também nos nossos sistemas produtivos. A gente não pode excluir esse momento, tirar isso deles por enquanto. Não estamos fazendo isso, né? No bovino de leite, a gente já está em um momento diferente. Vamos pensar nas holandesas aí, selecionadas ano, a raça holandesa já sofreu seleção há muito tempo. Hoje em dia, tem animais no bovino de leite, por exemplo, de holandês puro, que depois do nascimento, a vaca simplesmente levanta e ela não tem mais aquela expressão com relação ao bezerro tão forte quanto tem uma búfala. Isso por causa de toda a seleção da raça, todo o melhoramento que a gente já tem feito, todo o sistema que a gente já está criando há muito tempo o holandês. A búfala ainda tem essa característica muito forte. Então, a gente precisa entender que, por enquanto, tentar pegar os manejos que a gente faz do bovino de leite nesse momento aí pode ser um risco, porque a mãe pode rejeitar esse bezerro e se a gente precisar que, sei lá, não sei, de repente a ordenha vai ser com o bezerro ao pé, se a gente precisar que ele mame, estimule a descida do leite, isso pode ser um problema. Então, a gente tem que entender quais são os nossos objetivos produtivos e entender o que acontece naquele momento com relação à necessidade desses animais, tá? Vamos pensar. E assim, ó, logo após o parto, a gente fala, nasceu o bezerrinho. Mas não nasce só o bezerrinho, nasce uma mãe também, né? Se ela for de primeira cria, então, uma novilha, é a primeira vez que ela está sendo mãe. Então, para ela, aquele momento também é diferente. É tudo novo. Então, assim, tem muita gente que pede, já recebi ligação de produtor falando assim, me diz o que eu faço no momento, nasceu, e aí eu vou lá, eu seco o bezerro, o que eu faço? Gente, isso depende muito de qual é o teu objetivo, como você vai manter a cria do teu animal, a recria, né, do teu bezerro. Então, isso depende muito, tá? Aqui nessa palestra eu vou mostrar para vocês o que eles fazem e o que você faz com relação ao seu sistema produtivo, isso vai depender do teu objetivo, tá? Então, a gente entendeu mais ou menos o papel da mãe e do bezerro, né? Olha só, eu já falei da rapidez, da importância disso ser rápido, porque o bezerrinho, ele precisa levantar, ele vai localizar a mãe, isso aqui de uma forma bem resumida, claro. Depois ele vai procurar a região mamária, ele não sabe onde que está o úbere, depois ele vai tentar prender o teto, e aí depois ele ainda vai ver se ele consegue sugar, se ele sabe mamar, né? Tem animal que nasce mais fraquinho, que tem muita dificuldade para mamar. Então, isso é importante a gente entender para saber até que ponto a gente vai acompanhar este momento na vida desses animais, tá? E tá bem grande aí, ó, o esconde o bezerro. Vocês estão vendo no slide que tá bem grande? É de propósito. Porque o que a gente está fazendo com nossos sistemas produtivos de búfalos é diferente. A gente está tirando um pouco da oportunidade da vaca, da búfala, fazer isso. Depois que ela tem, tanto no momento do parto, né, antes, no pré-parto, antes de parir, e depois que ela pare, ela tem a necessidade de esconder o bezerro. Porque se a gente pensar num ambiente natural, lembra que eu falei dos predadores? Se o bezerro fizer tudo isso rápido e ele for ainda, ela conseguir esconder ele, a chance dele sobreviver é mais alta. Então, é um comportamento que tem valor adaptativo. Isso significa que a gente talvez não precise mudar isso por enquanto. Né? Já vou mostrar daqui a pouco na prática o que está acontecendo para vocês entenderem melhor. Outra coisa que eu queria destacar desse slide são as diferenças de ambiente. Diversos fatores podem influenciar nesses comportamentos. Por quê? Porque a gente tem diferentes mães. Vamos pensar aí no levantar primeiro. Vamos por cada comportamento desses. Se a gente pensar no levantar, a gente tem diferentes ambientes, a gente tem ambiente que é mais confortável para o bezerrinho levantar e ambiente que é menos, né? A capinha, eu imagino que seja mais confortável. Quando já está na pedra, menos. Localizar a mãe.
talvez não seja tão fácil, dependendo como é o nosso piquete maternidade. Procurar a região mamária, depende muito do vigor que esse bezerro nasce. E o que influencia no vigor que o bezerro nasce? Outros diversos fatores. Então, assim, não existe uma receita de bolo que eu possa falar para vocês, se a gente fizer isso, vai acontecer isso. Não existe. Só estou chamando atenção aqui para algo que a gente precisa ter conhecimento para conseguir definir o que vai acontecer no nosso sistema produtivo. E, além de tudo isso, tem um fator importantíssimo, que é o período para o bezerro após o nascimento. Uma vez, um professor, o professor João Negrão, falou para mim, a gente estava discutindo justamente isso. O professor João Negrão, ele trabalha com bovinos de leite na USP. E a gente estava discutindo sobre nascimento, comportamento materno-filial. E ele falou para mim assim, Monique, deve ser muito mais difícil a gente nascer do que a gente morrer. É por isso que a gente não lembra quando a gente nasce, porque deve ser uma dor insuportável. Imagina você estar num ambiente quentinho, confortável, não precisa fazer nada, de repente você sai, tem um mundo novo atrás de você, você tem que aprender a respirar, você tem que saber o que está acontecendo, levantar. Então, assim, o momento do nascimento é muito específico para os mamíferos, não só para os mamíferos, né? Para todos os animais. E muito difícil. Um momento de transição importantíssimo na nossa vida, né? Então, assim, a gente tem que entender que aquele momento já representa algo difícil e uma desproteção, uma sensação de desproteção. Estamos desprotegidos, certo? E aqui, não só desprotegidos com relação a predador. Aqui, búfalos e bovinos estão desprotegidos também com relação a anticorpo. Então, a gente tem o momento da primeira mamada. A primeira mamada é essencial, tanto para os bovinos quanto para os bubalinos. Isso a gente tem igual nas duas espécies. Porque mamar o colostro é o momento que representa a nossa constituição da imunidade, né? Quando a gente consegue receber, a gente não, eles, os bezerros, conseguem receber as imunoglobulinas, que representam toda a imunidade desses animais. Então, assim, o colostro é algo importante, tanto para os bovinos de leite quanto para o bubalino. No bubalino, o que está acontecendo de diferente do bovino de leite é que algumas fazendas, nos bovinos de leite, ministram o colostro. As fazendas mensuram a qualidade do colostro, a temperatura do colostro, e é responsabilidade do ser humano, né, dos tratadores, fornecer o colostro para os animais. Nos búfalos, ainda é difícil a gente ver as fazendas assim. Eu, por exemplo, não conheço nenhuma que tenha um fornecimento de colostro artificial, que a gente fala, que é esse que a gente faz nos bovinos de leite. De bovino de leite eu conheço vários, de bubalino não. Então a gente deixa por conta da mãe. A mãe ainda é responsável por isso aqui, que é fornecer o colostro. Só que muita coisa pode influenciar nesse fornecimento. Nos bovinos, a gente já sabe que os animais eles têm uma janela de até 3 horas. Então, assim, se o animal nasceu até 3 horas após o nascimento, é o melhor momento para ele ingerir o colostro. Então, quanto mais rápido, melhor. Nos búfalos, a gente tem alguns trabalhos que falam de 5 a 7 horas. Então, os búfalos, talvez, porque são pouquíssimos os trabalhos, tá? Talvez eles tenham uma janela de tempo maior do que os bovinos. Eu, se tivesse uma fazenda com búfalo, não arriscaria. Eu ia acompanhar o fornecimento do colostro dos meus bezerros. Não ia fazer artificialmente, mas eu ia tentar acompanhar com relação às mães. Como? Vou explicar para vocês. Como que a gente pode avaliar a transferência de imunidade passiva? Na prática, né? No dia a dia.
se as nossas búfalas estão fazendo bem, se elas estão realmente fornecendo um colostro de qualidade para os meus bezerros. A gente pode tanto avaliar a qualidade do colostro, existem inúmeros aparelhos para isso, o colostrômetro é o nome de um deles, e também esse que está aparecendo aí na terceira foto, o refratômetro. Então, a gente pode avaliar a qualidade do colostro. Eu indico para quem vai fornecer artificialmente o colostro, é extremamente necessário a gente avaliar a qualidade do colostro, certo? Porque a gente sabe a qualidade do colostro que a gente está fornecendo naquele momento. Mas, como na bubalinocultura, a gente ainda está um pouco, não está ainda visando fornecimento artificial de colostro, pelo menos aqui no Brasil não tem conhecimento de nenhuma fazenda que faça, o que a gente faz? A gente pode medir a quantidade de proteína total no sangue dos animais após certo período de tempo. Espera-se que 24 horas depois ele já tenha ingerido o colostro. Então, se a gente for lá coletar o sangue, centrifugar e colocar no refratômetro, que é esse aparelhinho aí, a gente tem a resposta da quantidade de proteína total que tem no sangue desses animais. Olha só, esses valores de referência a gente usa para bovino, tá? Então, maior que 5,5, a gente tem sucesso na transferência de imunidade. 5,5 é a quantidade de proteínas totais, tá? Então, a gente tem um sucesso. A gente tem certeza que o animal tomou um colostro de qualidade. De 5 a 5,4, a gente tem uma transferência moderada. Então, quer dizer que ele tomou um colostro, mas talvez não de boa qualidade. Não de tão boa qualidade. E menor que 5, para bovino, a gente considera falha na transferência de imunidade passiva. Ou seja, ou o animal não tomou colostro, ou ele tomou colostro muito tarde. Aquela janela das 3 horas já tinha passado. E o bubalino? Para o bubalino a gente não sabia ainda. Então eu fui testar. Vocês estão vendo essa foto aí? Na primeira foto sou eu, acompanhando os nascimentos das búfalas. Há muito tempo atrás, eu tinha mais cabelo, eu estava um pouco mais magra, mas eu estava acompanhando o nascimento nas búfalas. Depois, 24 horas, o que a gente fazia? A gente coletava sangue dos bezerrinhos, não era um manejo muito bom, porque a fazenda é muito bom no sentido de não traumático para o animal, tá? Porque a fazenda não tinha muita estrutura para a gente conter o animal da melhor forma. Então, infelizmente, a contenção era dessa forma que vocês estão vendo na foto. E aí a gente coletava sangue. Tá vendo que quem está coletando sangue não sou eu, para o animal não associar a pessoa que ficava lá embaixo, acompanhando o parto, a esse manejo de coleta de sangue. Então, eles não tinham ideia que eu estava fazendo parte disso, né? Isso é importante, gente, muito importante. Eles fazem associações com as pessoas, tá? Então, assim, eles se reconhecem mesmo. E tem muita história, com certeza, quem tá envolvido no meio do búfalo sabe que tem muita história que fala assim, quando fulano vem aqui na minha ordenha, eu tenho 3 animais que eles não entram na sala de ordenha de jeito nenhum. Porque eles fazem esse reconhecimento, essa associação de uma pessoa estranha, tá? Então, isso a gente tem que estar bem focado nos manejos, principalmente com bezerrinho. Enfim, então a gente coletava o sangue, 24 horas depois a gente centrifugava e viu o resultado no refratômetro. Esse aparelhinho, ele é tipo um binóculo, assim, ele dá o valor, a gente olha, deixa eu passar o mouse, não sei se vocês vão conseguir ver. A gente olha por aqui nessa lupinha e ele dá o valor que é de proteína total. O que eu encontrei? Olha só, eu só fiz, acho que em 12 animais, e coloquei aqui os valores de referências para vocês de 7, para vocês verem. Lembra lá que acima de 5 era sucesso, isso a gente usa o padrão de bovino, né? Então, acima de 5 era sucesso, a gente tinha sucesso na transferência de imunidade passiva. Olha o que o colostrômetro desses 7 animais me deu, das búfalas. Eu cheguei a ter
animal com proteína total, né? Proteína sérica total, 8,8. É um valor muito alto para quem está acostumado com os valores de bovino. Muito alto mesmo. Então, assim, ou estava tudo lindo lá nessa fazenda, todas as minhas vacas, todas as minhas búfalas tinham um colostro muito bom, ou os valores de referência estavam errados, né? A gente não pode copiar os valores de referências para bovino. E isso eu fiquei muito intrigada, e depois conversando lá na Unesp com professores da veterinária que estudavam isso há muito tempo, um professor, o professor Jurandir, ele colocou o Damásio, que também formou na mesma faculdade que eu, estava fazendo mestrado lá na veterinária, para estudar justamente isso. E aqui, para mostrar para vocês, eu trouxe uma tabela do trabalho da dissertação de mestrado do Damásio. É muito fácil encontrar, tá, gente? Quem quiser só copiar o título e o nome dele, colocar no Google, talvez só o nome dele dá certo, porque na Unesp a gente tem disponibiliza as dissertações online. Então, é bem tranquilo de achar esse trabalho. Olha só o que o Damásio fez. Ele acompanhou 3 grupos. Então, ele acompanhou búfalas primíparas, que é o G1 nessa tabela, búfalas com 2 a 4 parições, que é o G2, e búfalas que tinham mais de 4 parições, de 5 a 14 parições, que foi o máximo de números de parições. Então, cada grupo, aí aqui embaixo eu coloquei a quantidade para vocês, ó. No G1 ele tinha 15, G2 19, G3 16 animais. E daí ele fez essa coleta de sangue que eu falei para vocês em diferentes momentos. Então, ele fez no momento 0, que é após o nascimento, antes da mamada de colostro, tá? Então, o animal aí não tinha ainda... Esse momento 0 a gente considera como a base, né? O mínimo. O animal nasceu com isso daí de proteína total. Aí ele fez o momento 1, que é 24 horas depois, e depois 48, 72, 7 dias, 14 dias, 21 e 30 dias. Então, ele fez tudo, essas coletas todas. Vamos olhar só a primeira linha aí, as primeiras linhas, né, dos grupos aqui, ó, de proteína total. Se a gente pensar, lembra lá nos valores vamos voltar aqui, ó, os valores que eu fiz lá no dia a dia, a gente obteve esses valores. Então, variou de 6 até 8,8. O Damásio teve, ó, no primeiro momento, no M1, 24 horas depois, que era o mesmo momento que eu estava avaliando, médias altíssimas também, né? Altíssimas se a gente comparar o 5, que é o valor de referência de bovino. Então, o que a gente conclui, tanto com a experiência que eu tive, quanto com a experiência do Damásio? Que os valores de referência talvez estejam errados. Ou seja, a gente não pode copiar a receita dos bovinos, a receita de bolo. Lembra que eu falei que não existe uma receita de bolo? A gente não pode copiar. Gente, precisa de muito estudo com relação a isso aqui, tá? Porque, assim, a gente já tem alguns valores de referências em outros países, só que a condição de criação é totalmente diferente. E, sem dúvida, a qualidade do colostro está relacionada com a condição de criação da mãe. E com a seleção, né, dos animais, tudo. Então, sem dúvida, a gente tem que entender esses valores de referências daqui, para o Brasil. Criação a pasto, aquela que a gente tem padrãozão, tá? Então, a gente precisa de muito estudo nessa área ainda. Isso aqui a gente tem muito para crescer. Fica aí uma oportunidade para quem quer estudar. Mas, gente, não me deixem não saber do resultado do trabalho, quem for estudar isso, por favor, tá? Olha só. Tá bom, professora, a senhora falou da importância do colostro, falou que a gente precisa estudar os valores de referência de proteína total, falou que talvez não tenha como conhecer, mas na prática, né? O que tudo isso influencia na prática? Vamos pensar nos nossos sistemas reprodutivos. A gente faz o quê? Junta todas as búfalas que estão perto de parir para ficar mais fácil o nosso manejo num piquete maternidade.
Então, a gente tem modelos de piquete maternidade dessa foto 1 aí, que vocês estão vendo, verdinho, que tem capim. Asseguro para vocês que tinha bastante sombra, tinha um lago para imersão, que a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. E também a gente tem piquetes maternidades, como essa foto 2, que as búfalas ficam mais perto uma da outra. Aí nessa foto vocês estão podendo ver 2 búfalas com 2 bezerrinhos, cada uma de calça para outra, cheirando, né, ali. Lembra lá que eu falei do comportamento, do valor adaptativo, da necessidade que elas tinham de esconder o bezerro? Qual ambiente será que ela vai conseguir expressar esse comportamento melhor? Sem dúvida, no pasto que que tem, né, as vegetações, que tem a sombra, que tem declividade, não muita, é importante, porque ela tem mais estrutura no ambiente para conseguir expressar esse comportamento, que é esconder o bezerro, né? Nesse segundo piquete aí, ela não vai conseguir esconder. Nessa fazenda, que é essa aqui, eles fizeram um piquete maternidade, onde as búfalas pariam, do lado da casa do tratador, porque assim, quando ele ia para casa, ele conseguia ver se alguma estava parindo, ele conseguia dar mais assistência. Isso não está errado. Essa assistência é essencial nesse momento. Só que daí a gente está tirando a oportunidade dela expressar comportamentos naturais da espécie, né? Que esconder o bezerro é um deles. E o que isso tem a ver com fornecimento de colostro? Olha só, pensem com relação a espaço. Se a gente pensar que essa búfalazinha aqui que está de frente, cheirando esse bezerrinho, ela pariu. Ela era uma búfala primípara. Então, primeira vez que ela pariu, tudo novo para ela. Se ela sair um pouquinho de perto desse bezerro, pode vir outra que estava perto de parir e reconhecer ele, né? Lamber, fazer, que já tinha parido, por exemplo, alguma vez na vida, já sabia o que precisava ser feito. Então ela pode lamber, ela pode, outra búfala, não a que é a mãe dele, tá? Ela pode exercer todo aquele papel. Lembra que eu descrevi todos aqueles comportamentos que elas fazem? Então ela pode fazer isso. Só que qual que é o problema disso? Quando ele for levantar para mamar, ele não tá mamando o colostro da mãe dele, né? Ele, às vezes, aquela que não pariu ainda, que tá lambendo ele, não tá com o colostro no melhor momento, na melhor condição. Ou ela já pariu há 3 dias depois, nem 3 dias antes. Então, quase já nem é colostro mais, né? De até 5 dias a gente considera. Mas, assim, a gente está tirando a oportunidade, por causa do espaço que está disponível, da mãe aprender e dele mamar o colostro, que é da mãe. Então, isso é importante na prática, porque vocês viram a importância do colostro. Então, isso aqui a gente tem que entender, isso aqui a gente tem que ficar atento. Se a gente está dando oportunidade para ela esconder o bezerro, e se a gente está dando oportunidade para o bezerrinho mamar o colostro da mãe dele, o colostro no momento que ele precisa mamar, tá? Aí, olha só, a Dani, que é a Daniele, ela foi acompanhar os partos das búfalas. Ela também fez a dissertação de mestrado lá na Unesp, de Jaboticabal, com o professor Tonhati. Quem estuda bubalino, sem dúvida, conhece o nome dele. E a Dani fez a dissertação intitulada Comportamento Materno-Filial em Búfalas nas primeiras horas após o parto. O que ela estava tentando identificar? Ela estava tentando entender todos os fatores que influenciavam esses comportamentos e o que elas faziam, o que as búfalas faziam após o parto. O que a Dani encontrou? Primeiro, em uma fazenda, ela encontrou que 34 partos aconteceram em menos de 10 metros de uma fêmea da outra. Lembra que eu falei da necessidade de esconder bezerro, da necessidade de ter um espaço disponível com relação ao fornecimento de colostro? Isso aqui, gente, é um pouco preocupante, porque esses animais, eles não estão tendo essa oportunidade, né? Então, talvez a gente tenha que aumentar esse piquete de maternidade, ou colocar capim, né? Disponibilizar locais para elas esconderem, não sei.
Lembra que eu falei no começo que não existe uma receita de bolo. Então, o que fazer depende de cada fazenda, tá? Mas a Dani relatou isso. A Dani já... E ela fez essa tese antes de 2012. Acredito que 2010. Então, em 2010 já estava acontecendo essa intensificação aqui. Lembra que eu falei no começo da intensificação dos manejos? A Dani já relatou isso aqui para o comportamento materno-filial. Então, a gente precisa ficar atento, tá? Aí, outra coisa interessantíssima que ela viu. Existem búfalas que reagem, a maioria delas, nesse gráficozinho aí, ó, em azul, 78% dos animais que ela acompanhou 42 partos, 42 animais, reagem imediatamente após o nascimento. Então, elas parem, vão lá cheirar o bezerrinho, vão ingerir tudo, estimular, fazer aquele comportamento que eu falei. Mas tem búfalas que demoram mais, até 2 minutos, e tem búfalas que não cuidam dos filhos. Isso aqui é importante, porque a habilidade materna é algo que, se a gente vai manter, se a gente vai deixar para elas o papel de fornecer o colostro, a gente precisa selecionar animais no nosso rebanho com habilidade materna. Então, isso aqui é algo importante que a gente tem que avaliar, tá? Lembra que eu falei que não existe a receita de bolo, depende de cada fazenda. Só estou chamando a atenção que tem essa variação individual, comportamental dos animais, né? Existem essas diferenças de expressões. Então, assim, essa rapidez com que ela vai com relação ao bezerro, a gente precisa dar uma avaliada, tá, gente? O que mais que a gente tem de implicação prática do comportamento materno? A Dani, no trabalho, também relata problemas com teto. O animal, a mãe, né, fez tudo aquilo lá que ela precisava fazer com relação ao bezerro. Estimulou, fez tudo. Olha só, vocês estão vendo aí na primeira foto, o bezerrinho já está em pé. Ele está indo tentar mamar, mas ele não consegue. Ele encontra... Lembra da sequência que eu falei dos comportamentos dos bezerros? Ele encontra a mãe, mas ele não consegue sugar o teto. Ele não consegue, porque o teto dela é muito grande. Então, a glândula mamária, anatomicamente, né? A anatomia da glândula mamária é extremamente importante com relação às nossas búfalas. Isso também é algo que a gente consegue selecionar no nosso rebanho, tá? Tem muita gente que acha que quanto maior o teto, melhor. Nem sempre, tá? Para outras raças bovinas, o holandês, o girolando está começando agora, já existe uma seleção, o holandês existe há muito tempo, uma seleção para componente mamário, né? Para características anatomorfológicas do componente mamário. Isso é importante no bubalino, a gente precisa estar atento para isso, tá? Porque às vezes a nossa ordenha é com o bezerro ao pé e o animal não consegue mamar. Ele não consegue estimular a descida do leite por causa do tamanho do teto. E daí, gente, o que mais que a gente pode fazer na prática, além de prestar atenção nos animais que não disponibilizam o colostro? É fazer o bezerro mamar. Lembra que eu falei para vocês que eu acompanhava os nascimentos lá? Isso aí é na mesma fazenda daquela primeira foto, que eu falei que eu estava mais magra. Isso aí é a mesma fazenda. Essa búfala tinha mamado no dia anterior, tinha parido no dia anterior, umas 6 horas da tarde, e até o outro dia, 9 da manhã, era mais ou menos esse horário que eu tirei essa foto, esse bezerrinho não tinha mamado o colostro. Como que eu sabia, eu e o João, que é esse da foto que vocês estão vendo, como que a gente sabia que ele não tinha mamado? O teto não estava sugado, né? A gente consegue ver. A glândula estava muito cheia e o bezerrinho estava muito fraquinho, muito molinho. Como a gente não tinha um banco de colostro para disponibilizar para esses animais, a gente trouxe essa búfala com o seu bezerrinho para um local que a gente conseguisse manejar e fazer ele mamar, ensinar ele a mamar.
Essa búfala, por coincidência, ela era primípara. Então, assim, ela ainda não tinha noção. Lembra que eu falei que quando nasce um bezerro, nasce uma mãe? Ela ainda estava aprendendo a ser mãe. Então, a gente precisa ensinar. E esse acompanhamento nas fazendas não é fácil, não é qualquer pessoa que faz. A gente tem que saber, tem que estar bem, isso tem que ficar bem específico, tá? Porque precisa de uma pessoa muito atenta, precisa de uma pessoa dedicada, de uma pessoa que tenha muita paciência. Não é fácil a gente. E uma pessoa que não tenha medo, porque búfala parida, quem já correu de búfala parida sabe, né? A gente tem vários trabalhos com temperamento com búfalo. Eu mesmo fiz a minha tese com temperamento de búfalo. E o temperamento no momento pós-parto muda totalmente do temperamento que o animal expressa ao longo de outras fases da vida. Então, esse momento é muito especial, digamos, para as búfalas ainda, tá? Então, a gente precisa de uma pessoa que tenha todo esse cuidado com esses animais. Esse acompanhamento, gente, ele também tem um passo a passo que a gente consegue descrever e fazer. Então, assim, a pessoa tem que realmente gostar daquilo ali, gostar do que ela faz, tá? Então, olha só, coisas importantes que a gente precisa ter em mente com relação ao comportamento materno. O tamanho do piquete, lembra que eu falei lá do fornecimento de colostro e tudo? Então, o tamanho do piquete é essencial. Não existe uma fórmula de bolo. Qual que é o tamanho ideal, densidade ideal de animais no piquete maternidade? Não sei, gente. Depende muito de como é o piquete maternidade de vocês, tá? Não existe uma receita. Monitoramento diário por causa do acompanhamento, né, da mamada do colostro. A densidade, já falei, é importante, densidade de animais, dependendo do espaço. Lembra que quanto maior a pressão de animais, quanto mais animais naquele espaço, a chance da gente trazer problemas com relação à mamada, né, de colostro, aumenta. Atenção para as novilhas, tá? Porque elas são, elas estão aprendendo ainda, né? Estão aprendendo a ser mãe, então elas merecem uma atenção especial. Algumas fazendas já fazem até lote de novilhas pré-parto, porque sabe que naquele lote, naquele piquete, o acompanhamento tem que ser maior, o cuidado tem que ser maior, tá? Então, existe já isso eu já vi na prática. Búfalas com teto muito grande, a gente precisa também entender até que ponto os animais conseguem mamar, até que ponto aquela búfala ela tem uma boa habilidade materna. E atenção para o que é o teu piquete maternidade, no sentido de local para ela esconder o bezerro, sombra. Eu já vi, gente, relato de fazendas que tinham piquete maternidade com uma aguada, né? Porque o produtor falava assim, minhas búfalas sentem muito calor. Imagina, você tá grávida, tá tudo diferente. Não, vou colocar uma água para elas mergulharem. E aí, no primeiro ano que ele mudou o piquete maternidade para essa área, ele teve morte de 4 bezerros. Porque elas pariam perto do lago, o bezerrinho molinho, não conseguia levantar, caía no lago e morria afogado. Então, assim, tem que estar muito atento para a condição do teu piquete maternidade. E aqui, muitas vezes, sem dúvida, a água, nesse momento, para as mães, ia ser essencial, sem dúvida. Pensando em ambiente térmico, para elas é importante ter um lugar que seja com sombra, um lugar que tenha aguada, de repente, se não tiver sombra. Se tiver os dois, melhor ainda, dependendo do local que está a tua fazenda. Mas a gente tem que saber, assim, até que ponto não vai atrapalhar o bezerro. Porque lembre que a gente tem animais em fases completamente diferentes, tá? E aí, a gente tem outra característica que o búfalo faz, que é essa daí, ó. Vários bezerros mamando em um animal só. Esse comportamento a gente chama de aloamamentação.
São poucos os mamíferos que fazem, que deixam, que expressam esse comportamento, tá? E a búfala a gente ainda vê nas fazendas animais que uma mãe que deixa vários bezerros mamar. Então, olha só, ele é um comportamento característico da espécie e a intensidade depende das condições, principalmente das condições de criação. Por que depende da condição de criação? Vou dar o exemplo para vocês. Gente, eu não estou falando que esse comportamento é ruim, que a gente precisa eliminar. Não estou falando isso, tá? Porque eu vou dar um exemplo de algo negativo que eu vi na prática, mas era por causa de como ele fazia a saída da ordenha, tá? Como era o sistema desse produtor. Mas nem sempre esse comportamento é ruim. Eu conheço um produtor, não visitei a fazenda dele, mas eu conheço o produtor, que ele divide búfalas, ele tira os bezerros da ordenha, ele não faz a ordenha ao pé, e ele divide as amas de leite, que ele chama, que são as búfalas que deixa vários mamar. Então, ele aproveita esse comportamento no dia a dia da fazenda dele. Então, é só algumas búfalas amamentam os bezerros e outras búfalas vão para a ordenha. Então, esse produtor tem um aproveitamento positivo desse comportamento. O exemplo que eu vou dar para vocês não foi tão positivo assim, tá? Então, lembra, não existe uma receita de bolo, a gente só tem que entender, conhecer, para saber como a gente vai fazer a mudança de manejo. Falei isso lá no comecinho. Então, olha só, o que acontecia nesse produtor aqui? Os animais, eles iam para a ordenha, era bezerro ao pé, tá? Eles ficavam aí pertinho de cada mãe na ordenha, mamavam, estimulavam a descida do leite, depois eles eram amarrados, igual vocês estão vendo aí nas fotos, ficavam do lado das mães. Quando essa linha, que sai a linha toda junta, saía para a área de fora da área de ordenha, todos esses bezerros e essas mães ficavam juntas. Esses bezerrinhos, eles não recebiam suplementação de leite. Então, o único momento que ele tinha oportunidade de mamar era na ordenha e após a ordenha que ele mamava o leite residual, né? Que a gente sabe que a búfala dá uma segurada e tem um leite residual com uma quantidade até bem mais elevada que bovinos. Então, esse era o momento que os animais, era a alimentação deles, na ordenha e leite residual. Quando o bezerrinho era muito pequeno, era reservado um teto para ele. Quando ele não era pequeno, assim, já estava se desenvolvendo, já estava começando a cheirar o concentrado, a silagem, ele não tinha um teto para ele, tá? Isso ia acontecendo, quem fazia esse manejo de tirada do teto era o ordenhador, o retireiro lá que fazia a ordenha. Então, quando todas elas saíam dessa área de ordenha, todas ficavam juntas com seus bezerros. Então, o que eu vi bastante acontecer? Bezerros maiores, já identificar as mães que deixavam eles mamarem, que mesmo não sendo mãe deles, ia todo mundo para cima dessa búfala. Então, o bezerrinho dela, que era mais novo, ele não mamava uma quantidade de leite essencial, uma quantidade de leite que ia ser suficiente para a sua alimentação. Então, nessa fazenda, a gente tinha animais de mesma idade, ou então animais com uma idade mais avançada, muito mais pesado do que os mais novinhos. Isso é óbvio, cresceu, tem que ser mais pesado. Só que a diferença era tão grande que a gente começou a perceber que os novinhos, eles estavam com déficit de alimentação. Então, para essa fazenda, a alamamentação, o comportamento de alamamentação não era tão positivo, pela condição ambiental que ele tinha, porque era o único momento que os bezerros mamavam. Na outra que eu falei para vocês, o produtor selecionava as búfalas que deixavam o bezerro mamar uma na outra, e aí essas búfalas eram responsáveis pela alimentação do bezerro. Então, depende da condição que você vai fornecer para os seus animais, tá? Outra coisa importante que a gente precisa ver, olha aí eu de novo,
é com relação ao peso. A gente tem que fazer esse acompanhamento, gente. A gente precisa fazer acompanhamento de peso. Essa manta que você está vendo aí, eu colocava uma balança daquelas que coloca pendura, sabe? E daí essa manta é tipo uma lona que a gente colocava as 4 patinhas do bezerrinho e pendurava para saber o peso logo após o nascimento. Porque daí a gente consegue fazer um acompanhamento do desenvolvimento desse animal. Não são todas as fazendas de búfalas que fazem isso. Isso é essencial. É importantíssimo a gente ter esse acompanhamento, tá? E outra coisa, olha só. A amamentação, quando o bezerro não mama, ele fica com o estímulo, ele precisa de estímulo, né, para mamar. Então, ele não expressa, ele não consegue expressar aquele estímulo. Então, ele começa a desenvolver mamada cruzada, que a gente chama. É um bezerrinho mamando no outro. Um bezerrinho mamando no outro, geralmente eles vão nas áreas que chamam mais atenção, né? Que é o umbiguinho, a orelha. Isso pode trazer problemas se a gente não acompanhar direitinho, tá? Então, cura do umbigo, acompanhamento de peso, entender se o animal está mamando uma quantidade suficiente, ele precisa sugar, ele precisa ter esse estímulo de sugar. E aí, gente, é independente do teu sistema de criação com relação ao bezerro. Olha aí, essas duas primeiras fotos são da Itália, lá onde eu visitei, eu fiz meu estágio de doutorado de sanduíche na Itália, e a cria deles era sempre separada, fornecimento de leite artificial ou leite das búfalas mesmo, mas eles não colocam o bezerro ao pé mais na ordenha. Então, a ordenha é feita sem bezerro. Isso pode trazer outras questões que a gente pode discutir em outro momento com relação ao bem-estar das búfalas na ordenha. Mas, independente disso, a gente precisa que os animais acompanhar o desenvolvimento do bezerro, saber se eles estão mamando direitinho para evitar a mamada cruzada, a desnutrição e diarreias, tá? Porque a cria é essencial. Bom, do ponto de vista comportamento materno, eu destaquei os pontos mais importantes, tá? Espero que vocês tenham várias dúvidas para daqui a pouco. Passando para outro tema, né? No próximo tema, que seria o ambiente térmico que o animal está inserido. Vou tentar ir rapidinho, porque eu já vi que eu já dei 1h e pouquinho, né? Falando aqui. Então, vamos lá. O que representa o ambiente térmico? Primeiro, todo o ambiente que o animal está inserido, né? Térmico, porque a gente geralmente consegue mensurar algumas variáveis ambientais relacionadas à temperatura, umidade, mas todo o ambiente que o animal está inserido, é importante a gente ter o conhecimento, conhecer os fatores que influenciam. E hoje em dia, cada vez mais se fala em sustentabilidade, produção animal sustentável. Não sei se vocês conhecem todos os objetivos que a gente tem da sustentabilidade, mas eles envolvem principalmente fatores econômicos, ambientais, sociais e, sem dúvida, o bem-estar animal está relacionado com esses 3 fatores. O ambiente, então, ele é essencial para a gente conseguir dizer o quanto, né, ele é um aspecto essencial para a gente dizer o quanto aquela produção é sustentável ou não. Então, a gente tem que conhecer o ambiente que o animal está inserido. Isso aí é determinante. Para conseguir promover o bem-estar, né, que é um desafio, como eu já falei, da pecuária sustentável. Eu já ouvi muita gente falar que a produção de búfala no Brasil ela é sustentável. Gente, nem sempre. Nem sempre. A gente precisa primeiro entender bem, caracterizar o que é uma produção sustentável. Olha só, uma produção sustentável, ela está relacionada com aspectos sociais, econômicos e ambientais. Não é porque o animal está inserido numa área, como eu posso dizer, de pasto, de floresta,
que ela é sustentável. Então, vamos ter cuidado com a utilização desse termo, tá? O que a gente entende? A gente já sabe na ciência da veterinária, da zootecnia, né? Ciências agrárias de forma geral, que o ambiente influencia diretamente na produção dos animais. E a gente sabe que o Brasil, ele está inserido, né, numa zona tropical. Então, a gente tem diferentes tipos de clima. A gente tem diferentes tipos de clima caracterizados no Brasil como um todo, tá? A maior parte, né, o maior rebanho bubalino do Brasil está concentrado na ilha do Marajó, que fica por aqui, assim, no Pará. Então, a gente, nessa parte, tem um clima equatorial úmido, vocês estão vendo aí, de vermelhinho, né? Mas também a gente tem o maior rebanho produtivo. Então, olha só a diferença desses dados. O maior número de bubalinos no Brasil está na região do Marajó, o maior número. O maior rebanho produtivo, então a maior produtividade de bubalinos do Brasil está em São Paulo e Minas, sul-sudeste. Que daí a gente tem dois diferentes climas, olha lá, o verde, que é o tropical de altitude, e o subtropical, né? Gente, então, dependendo de onde estão os seus animais dentro do Brasil, no Ceará, né? Eu sei que a gente tem um rebanho bem expressivo, não, mas a gente tem animais, fazendas bem expressivas no ramo, é outro clima. Olha só, dependendo de onde está inserida a fazenda, a gente já pega outros dois, que é o tropical atlântico e o tropical semiárido. Então, assim, vamos pensar que dentro de um país, a gente não pode ter uma receita de bolo, não só com relação ao comportamento materno, mas mais ainda com relação ao ambiente térmico, né? Porque dentro do país a gente tem diferentes tipos de clima. Não sei se vocês sabem, mas em 2003, o governo federal ele fez um zonamento bioclimático brasileiro. Ele definiu 8 zonas de diferentes tipos de clima do Brasil todo, em 2003. Mas a gente sabe que esse zoneamento que foi feito pelo governo tem algumas limitações. A gente já tem várias iniciativas de estudos que estão querendo fazer de novo, desenvolver melhor, fazer de uma forma melhor esse zoneamento. Gente, o zoneamento bioclimático, ele não é só importante do ponto de vista da produção animal, ele é importante para a vida como um todo, porque se vocês entrarem nessa norma aí da ABNT, vocês vão ver que para cada área, para cada tipo de clima, é estabelecido um padrão construtivo das casas. Então, como que a tua casa, tamanho do pé direito, que tipo de piso, que tipo de telhado, que a tua casa, a nossa casa está inserida nessa região, que ela é melhor para você viver. Então, assim, o zoneamento bioclimático é uma ferramenta super importante que nos dá bastante respostas, tá? Não só do ponto de vista de produção animal. Mas vamos para o nosso foco, que é a produção animal. Olha aí, ó, eu coloquei para vocês a tabela da BNT. Esse aqui é um estudo baseado nessa norma da BNT, que o que esses autores fizeram? Eles determinaram, para cada clima, estão vendo aí, tropical de altitude, o tipo de construção que a gente tem que executar com relação à planta, com relação ao espaçamento entre as casas, circulação de ar. Tem uma tabela gigante. Esse trabalho também é bem facinho de vocês acharem, se colocar no Google. Isso aqui, o foco deles não era produção animal, o foco dele era vida humana. E aí, pensando na produção animal, a gente tem um conceito importantíssimo, que é a zona de conforto térmico, né? O que tem, né? O que a gente sabe dessa zona? A gente sabe que cada espécie, cada animal, tem uma temperatura crítica inferior e uma temperatura crítica superior limite, que abaixo disso ou acima disso, a gente vai conseguir
caracterizar estresse, né? E perceber reações fisiológicas, reações comportamentais relacionadas à adaptação do organismo nessas zonas críticas, né? Acima disso ou abaixo disso. A gente fala que dentro da zona de conforto térmico, o organismo está em homeostase. Gente, homeostase só com relação à temperatura, tá? Pode estar acontecendo várias outras coisas com relação a vários outros aspectos ambientais, mas com relação à temperatura, o organismo está em homeostase. E aí, é definido para o búfalo uma zona de 5 até 25 graus Celsius. Esse foi o estudo mais recente, tá? Que não é tão recente assim, de 98, que eu encontrei que ele foi feito na Índia. Lembre das diferenças climáticas, das diferenças de animais que a gente tem. No Brasil, a gente já tem alguns estudos com relação à adaptabilidade desses animais aqui para as nossas condições. Mas também lembrem das diferenças de clima que a gente tem no Brasil todo. Então, assim, isso é só uma base, tá, gente? Não quer dizer que vai acontecer todas essas coisas, todas essas reações, né, fisiológicas e comportamentais, se os animais estiverem abaixo ou acima disso. Mas vamos definir a zona dos búfalos como de 5 a 25, tá? Vamos a essa referência. Aí, o que a gente pode fazer do ponto de vista produtivo para entender a influência desse ambiente nos animais? A gente faz um zonamento bioclimático específico. Como assim, professora? Como que específico? Apesar do governo brasileiro ter definido lá em 2003 as diferentes zonas bioclimáticas, a gente sabe que existem algumas limitações. E aí, muitos trabalhos fazem um zonamento específico com base nas estações meteorológicas do INMET, que é o Instituto Meteorológico do Brasil todo. Vocês estão vendo esse mapa cheio de pontinhos aí? Aí é onde tem todas as estações meteorológicas do Brasil. Que esse estudo, se eu não estou enganada, ele foi de 2016, esse aí, que é para bovino de corte. Então, essa era as estações que tinham em 2016. Talvez hoje a gente encontre mais um pouquinho. Estações de controle do governo. Eles disponibilizam esses dados e a gente pode fazer o que esses autores fizeram aí, ó. Definir por zona. Vocês estão vendo esses mapas do Brasil pintados? Quando está muito, né, tipo um magenta, um vermelho mais forte, significa que os animais, os bovinos de corte, porque foi para quem eles fizeram, estão em perigo com relação ao clima. E amarelinho, eles estão em conforto. Gente, lembre que clima depende da época do ano, depende do horário do dia, depende de inúmeros fatores. Então, assim, fazer um trabalho desse não é tão fácil. Mas também não é uma coisa impossível de ser feita, tá? A gente define médias com relação a meses. Olha aí, esses autores escolheram fazer por meses. Então, eles fizeram um mapa para cada mês e entenderam em cada região do Brasil como que é que os bovinos, né? Como que é o clima com relação aos bovinos. Para o búfalo, a gente não tem nenhum estudo desse que eu mostrei para vocês. Pelo menos, se tem, eu não tenho conhecimento, tá? Nenhum. De zonamento bioclimático do ponto de vista Brasil. Eu, na minha graduação, fiz um do ponto de vista Pará, porque eu formei no Pará, então a gente fez um zonamento para búfalas em lactação, um foco, né, com búfalas em lactação no Pará. O Pará, só o Pará, para vocês terem noção, ele é dividido em 12 micro-regiões. E aí, imagina o trabalho que dá para fazer. Então, assim, é algo importantíssimo que precisa ser feito. Lembra que eu falei lá na parte de comportamento materno que a gente precisa estudar? Aqui, de novo, eu repito, a gente precisa estudar mais, tá?
eu vou falar para vocês o que a gente sabe de padrão, assim, com relação à adaptação dos bubalinos nesse ambiente todo que eu mostrei, que eu fiz essa caracterização para vocês do Brasil. Mas, vocês viram, existem várias diferenças, né? Lembrem também que existem diferenças de categorias, né? Os bezerrinhos aí na foto, eles sentem de uma forma o ambiente, os touros de outra forma, as búfalas em lactação de outra forma. Então, a ação do ambiente sobre os animais depende de vários fatores, tanto ambientais quanto dos animais, né? Mas, de forma geral, o que a gente sabe de adaptação dos bubalinos? A gente sabe que eles são poucos resistentes à radiação solar. Por quê? Por causa de características da pele. A radiação solar prejudica. Os animais são poucos, quanto maior, pior. Eles são poucos resistentes. Se a gente compara com os bovinos são mais resistentes a radiações solares mais altas, mais fortes. Então, sombra é essencial. Pensando em Brasil, sombra é essencial. Aí muita gente fala assim, professora, mas no meu pasto não tem sombra, a gente colocou lá aquela aguada. Gente, não significa que essa aguada é essencial se tiver sombra, tá? Porque os animais são menos resistentes do que os bovinos para a radiação solar. E no Brasil a gente tem índices de radiação solar altíssimos. Outra coisa que dificulta a adaptação deles, né? Uma característica anatômica, a cor da pele. Por ser preta, ela absorve maior calor. Então, o animal ele tem uma absorção de calor, um aumento da absorção de calor, quando comparado com os bovinos. Tá? Número de glândulas sudoríparas é outra coisa que dificulta a troca de calor com o ambiente. Quando comparado com os bovinos, os bubalinos têm menor número de glândulas sudoríparas. Então, dificulta a troca de calor por transpiração, por exemplo. Camada da pele muito grossa. Além da cor da pele, a estrutura, né, a espessura da pele é mais grossa. Então, eles têm dificuldade de perda de calor por condução, que é aquela por contato com ambientes mais com temperaturas menores, né, do que o corpo. Se você quer trocar calor, se você está com calor, você procura um ambiente com temperatura menor. Quem mora em um lugar quente sabe, quando a gente está com muito calor, às vezes é melhor deitar no chão do que deitar na nossa cama, né? Para os animais é igual, a mesma coisa. Então, assim, repito, não necessariamente precisa de aguadas, né? Mas sombra no Brasil é essencial e nem sempre a gente vê. Tem confinamentos aí que eu já vi que não tem sombra nenhuma. Gente, a produção desses animais é extremamente prejudicada, tá? Aí, ó, a gente lembra, eu falei de diferenças de categoria, bezerro, touro, e aqui o professor André Jorge, que é outro grande professor que estuda os bubalinos aí há bastante tempo, ele dá aula na Unesp de Botucatu, ele caracterizou diferenças de número de glândulas sudoríparas, sebáceas e o pelo, a comprimento do pelo, quantidade de pelo por centímetro quadrado do corpo, nas raças dos búfalos. Então, a gente ainda tem diferença entre raças. Tem diferenças de categoria e diferença entre raças. Será que a gente precisa estudar para entender o que acontece nesse ambiente todo aí, esse Brasilzão que tem várias... que é bastante diferente, né, do ponto de vista climático? Sem dúvida, gente, a gente tem que estudar muito mais. Tá bom. Então, eu já falei para vocês que a gente tem ambientes diferentes, que os búfalos têm características de forma geral, que a gente sabe até hoje diferentes,
E o que eles fazem? O que acontece quando eles estão com calor? Gente, lembrando, o estresse térmico, né? Ele não é só por calor, mas aqui eu estou deixando claro o calor por causa do nosso ambiente tropical, tá? Mas também pode acontecer estresse por frio. Então, os animais, eles buscam sombra, eles redistribuem o horário de pastejo. Quando está muito sol, a gente vê que eles procuram ficar mais quietinhos, muito calor, né? Não gastam tanta energia. Aumentam o tempo de ócio, aumenta o consumo de água, então sombra e disponibilidade de água é essencial. Eles redistribuem o horário de ruminação, porque a ruminação tem um aumento de gasto de energia, aumento, né, no metabolismo. Então, se está muito calor, ele fica mais quietinho, nem rumina. Aí, olha só, outra coisa que eles fazem. Lembra que eu falei das características anatômicas? Então, eles tentam trocar calor com o meio. Se você disponibiliza um ambiente, uma aguada, olha essa foto aí. Ela não é no Brasil, eu peguei para ilustrar. Está disponibilizado um ambiente, né, essa água, essa lama, que é mais frio do que esse ambiente que eles estão fora, sem dúvida. Só que, gente, a gente tem que pensar no recurso que você disponibilizou. Ele é suficiente? Porque senão a gente vai criar uma disputa por recurso. Isso também não é bom, tá? Aí, olha só, totalmente diferente. Essa aqui é uma foto lá do Marajó, na época da chuva. A gente fala que os búfalos, eles tentam trocar calor com o meio. Isso aí, eles estão dentro d'água. Eu tenho um vídeo, eu deveria ter colocado, nem lembrei. Eu tenho um vídeo que os animais, eles são levados a barco, assim. O senhorzinho toca eles de barco pro curral para fazer a vacinação, aquela uma vez por ano, né? A fitose, a brucelose, tudo. E depois eles saem como... Gente, juro por Deus, é como se eles fossem animais aquáticos. Então, assim, as condições ambientais são totalmente diferentes. Os animais, se eles estão com calor, eles vão buscar trocar calor com o meio, mas eles precisam ter essa oportunidade. Aí, eles já estão no meio que eles estão trocando calor, né? Aí a gente tem outros relatos de sistema silvio-pastoril para búfalos. Aqui em Belém, a gente tem bastante estudo com isso. Tem um sistema bem legal na Embrapa aqui, que é a Embrapa Amazônia Oriental, que disponibiliza sombra para esses animais. Nessa foto aí, eles estavam entrando nesse sistema. Mais uma coisa que a gente precisa estudar, gente. Porque dependendo de como está localizado as árvores, a sombra ela não fica direcionada no pasto, né? Que a gente fala que aquela sombra ela não é projetada da melhor maneira possível. Então, mais uma vez, a gente cria uma disputa por recurso, que vai ser a sombra. Olha aí, disputa por recurso de novo. O que estava acontecendo aí? Esses animais eles estavam esperando para embarcar. E aí o caminhão demorou, e eles ficaram o dia inteiro nessa área de cimento. Pensa no calor. Essa área de cimento, a única sombra que tinha era aquela lá. Para onde que eles foram? Lembra lá da primeira adaptação, que é buscar sombra? Eles foram fazer isso, né? Trocar calor com o meio também. Aí tá um pouco difícil, né? Eles não estão tendo essa possibilidade. Olha aí, outro exemplo. A gente criou o recurso, a gente deu a sombra, mas não uma quantidade suficiente. Então, a gente pode estar provocando disputa por esse recurso, né? E será que realmente essa sombra aí embaixo tá mais frio, não posso falar, mas assim, a temperatura aí embaixo desse sombrite, será que ela tá mais baixa mesmo que a temperatura de fora, com esse tanto de animal aí dentro? Não se sabe. Então, a gente precisa dar a possibilidade para eles trocarem calor com o meio. E daí a gente tem o principal aspecto que eu acho que um efeito
bem característico, bem específico dos búfalos, que é a redução de consumo. Eles reduzem o consumo de alimento. E aí a gente tem efeitos característicos, né, com relação à produção de forma geral. Mas, assim, eles reduzindo o consumo, gente, com calor, eles param. Eu costumo falar que os búfalos, eles poupam qualquer energia que eles têm quando eles estão com calor. Então, assim, eles ficam inerte mesmo, inerte. E isso a gente traz prejuízos para a produção de leite, né? Desculpa, coloquei os slides não da forma que eu achei que estava. Então, vamos lá. A redução no consumo de alimento pode trazer prejuízos com relação ao aumento da susceptibilidade desses animais a doenças, né? O animal não come, então ele pode ficar mais doente. A gente pode trazer problemas reprodutivos. Já tem estudos com búfalos, tá? Que a gente viu que ambientes muito quentes, fora da zona de conforto térmico, trazem degeneração testicular, redução da porcentagem de espermatozoides normais e férteis. Então, da mesma forma que acontece com os bovinos, acontece com os búfalos também. E aí, mais ainda, né? Efeito deletério na produção de leite. Um animal que não come, um animal que está tentando voltar para o seu normal, né? Que é a homeostase. Óbvio que ele não vai produzir da melhor maneira possível. Pode até produzir, mas não a quantidade que a gente quer. E não só para o leite, gente. Para a carne também. A gente tem pouquíssimos trabalhos do efeito do clima quente na produção de carne. Na qualidade, né, digamos, da carne que é produzida. Por que pouquíssimos trabalhos? Porque o foco da produção brasileira é leite. Não só brasileira, a italiana também, né, que é um país bem característico para a produção de mussarela. A Índia também é leite, eles não comem carne. Então, os estudos para a produção de carne, eles estão um pouco atrás. Mas a gente ainda encontra efeitos do clima com relação à qualidade de carne, tá? Isso aqui, ó, mais uma coisa que precisa ser estudada, muito bem estudada, nesse Brasilzão fora. Bom, então, para já finalizando, a gente tem que o ambiente térmico, vocês viram, a gente tem inúmeras diferenças, né, no ambiente térmico e do ponto de vista Brasil, e inúmeros efeitos, inúmeras reações, né, que esse ambiente pode trazer para os animais. Então, são desafios que a gente digo, estudantes, professores, pesquisadores, produtores, todo mundo que está envolvido na cadeia produtiva do leite tem que enfrentar, porque o ambiente térmico ele traz inúmeros desafios, tá? E a gente precisa, sem dúvida, de muito estudo ainda. E daí eu vou fazer uma propagandazinha agora, que eu trouxe essa revisão, um trabalho de revisão que eu fiz junto com a professora Franciele Costa. Ela é uma grande amiga minha, a gente fez mestrado e doutorado juntas, e a gente escreveu esse trabalho de revisão falando do bem-estar de búfalas como um todo, do Brasil. E daí eu deixo aqui já vou deixar no último slide, meu e-mail. Quem quiser, quem não achar essa revisão, procurando no Google pelo título, pela revista e pelo nosso nome, pode me escrever que eu mando para vocês. É bem legal, fala de vários aspectos que está relacionado com o bem-estar das búfalas de maneira geral, tá? E aí, como mensagem final, eu queria pedir, pelo amor de Deus, para todos que estão assistindo, para a gente parar de falar que os búfalos são animais rústicos, que eles aguentam tudo. Porque o que eu tenho percebido, gente, é que esse termo rústico, ele pode ser até positivo. Eu acho até que ele é positivo.
Mas, assim, a consequência que ele está trazendo para a bovinocultura, de forma geral, eu não enxergo como positiva. Porque as pessoas escutam assim, o búfalo são rústico, eles não precisam de atenção, não precisam de cuidado, come qualquer coisa, produz aí 2 litros de leite, tá bom. Então, assim, se a gente manter isso em mente, a gente não avança, sabe? E traz grandes consequentes prejuízos para o bem-estar desses animais. Porque eu tenho visto que, muitas vezes, o termo rústico, ele está associado com descaso. Isso é muito ruim, tá? Então, assim, quando a gente fala rústico, sempre coloquem, se vocês ainda insistirem em falar que os búfalos são rústicos, coloquem num sentido positivo, tá? Porque a gente tem visto que está trazendo o lado contrário, um efeito contrário, assim, um descaso de forma geral. E eu tenho certeza que ninguém que está envolvido na cadeia produtiva do búfalo quer isso. Então, gente, era isso, falei demais, passei meia hora do meu tempo. Espero que eu tenha trazido contribuições, coisas novas para vocês todos. E tá aqui, deixo aqui meu e-mail, fiquem à vontade para escrever e para perguntar agora aqui no final, tá? Muito obrigada, agradeço de novo o convite. Obrigada, professora, sua palestra foi muito boa. Deixa eu... Passou um pouquinho do tempo, mas vamos anotar o seu e-mail aqui no chat para depois a senhora responder as perguntas. Houve um probleminha, acho que ela saiu da tela. Só um momento, viu, gente? Gente, essa é a Ana Beatriz, faz parte do nosso grupo. Como caiu a internet da professora, vamos entrar em contato com ela agora. Gostaria de só passar uns informes para vocês, tá bom? A gente vai deixar aqui o contato da professora, caso ela não volte. E se vocês desejarem fazer perguntas para ela, podem falar com ela. E, posteriormente, ela vai estar respondendo. Caí, gente, desculpa. Oi, professora. Vamos dar início às perguntas. Tá ótimo, vamos dar início às perguntas agora, tá certo? Tá ótimo. A primeira pergunta é da Mariana Andrade. Ela pergunta o que acontece com a búfala que frequentemente não apresenta bons comportamentos maternos com suas crias. Então, frequentemente a gente precisa avaliar quanto, né? Porque assim, se já é muito repetitivo, é porque aquele animal ele não tem uma habilidade materna muito boa mesmo. Então, o que a gente indica é descartar, fazer uma seleção de animais que têm uma habilidade materna boa, tá? Mas lembre que a gente precisa dar oportunidade para ela aprender. Então, assim, por isso que é importante a gente entender o que é esse frequentemente. Tá, ok. Vamos à próxima pergunta agora, da Luciana Neves. Ela pergunta: para a ordenha de búfalas, é sempre necessário a presença da cria para a descida do leite, que conforme ocorre nos bovinos das raças zebuínas? Nem sempre. O que a gente tem é que as búfalas elas têm diferenças anatômicas e fisiológicas no composto mamário. Então, assim, a descida do leite, ela é um pouquinho mais difícil se a gente comparar com animais, por exemplo, holandeses, tá? Então, a presença do bezerro facilita a descida porque ele é o estímulo, né? Mas já existem fazendas no Brasil que fazem ordenha sem bezerro ao pé. Então, isso depende muito do quanto está o teu rebanho selecionado para isso, que nível está o teu rebanho. Então, mais uma vez, a resposta depende. Mas existem, por exemplo, na Itália, na minha experiência que eu tive na Itália, passei 6 meses lá estudando temperamento na ordenha.
não faz mais ordenha com bezerro ao pé. Eles tiram os bezerros como a gente faz com o holandês hoje. Não sei se eu respondi, né? Vamos para a próxima pergunta, professora. É do Lucas Reis. Ele pergunta: seria prejudicial às búfalas perderem esse comportamento maternal com os bezerros, através do melhoramento genético e etc.? Então, essa é uma discussão bem legal que o Lucas trouxe. Essa discussão aí é o que a gente tem visto nos eventos de búfalo no Brasil todo. Porque o que a gente percebe? Que elas expressam mais comportamentos com relação à cria, né? Mais, quando eu falo, é comparado com os bovinos. Elas têm uma expressão mais forte, digamos assim. Então, muita gente fala que é prejudicial do ponto de vista do bem-estar, porque a gente está evitando, impossibilitando elas expressarem esse comportamento. Mas isso acaba sendo uma consequência do melhoramento genético, como ele colocou. Então, a gente tem produtores que querem tirar isso e tem produtores que não querem. E daí depende muito do que vai acontecer. Assim. Se é, do meu ponto de vista, opinião pessoal, eu não concordo. Eu acho que é prejudicial, sem dúvida. Mas a ciência, né, da bubalinocultura está indo também pelo outro lado. Então, a gente tem que avaliar o que a tua fazenda, a tua produção, o que quer, entendeu? Uhum. Vamos à próxima pergunta da sua amiga Franciele Costa. Foi citada, né? Isso. A Franciele é zootecnista e professora no Centro Universitário Leão Sampaio, em Juazeiro do Norte. E ela pergunta como a falta de estudos na área de comportamento pode impactar na evolução da bubalinocultura. Olha, eu acho que ao longo da palestra eu dei vários exemplos, né, de como a falta de estudo pode impactar. Porque, assim, a gente quer determinar técnicas de manejo, por exemplo, vamos lá naquela parte do comportamento materno que eu falei para vocês, que a gente não sabe os valores de referências de proteína sérica ainda, né? Proteína total. Então, a gente quer determinar uma técnica de manejo, que a gente quer saber como acompanhar se as minhas búfalas estão dando um colostro bom ou não para os meus bezerros, mas eu não tenho um valor de referência, sabe? Eu sigo o que a gente conhece dos bovinos, mas de repente é diferente. Então, assim, sem dúvida, a falta de estudo, ela atrasa o desenvolvimento, a evolução da bubalinocultura. Por isso que eu sempre incentivo cada vez mais os estudantes, cada vez mais os grupos de estudo. Por isso que quando vocês me convidaram, eu aceitei o convite de primeira, porque para mim é essencial a gente divulgar e estudar mais. Tá, ok. Vamos à última pergunta agora, tá bom? É da Fernanda Gabriela. Ela é estudante de zootecnia pela UFC. E ela pergunta: existe diferença entre a composição do colostro do bovino para o bubalino? Pode administrar colostro bovino para o bufalino? Fernanda, essa é uma ótima pergunta. Existem sim diferenças, a gente já tem estudos que caracterizam essas diferenças, tá? Principalmente com relação aos níveis das proteínas. A gente tem diferenças com relação ao desenvolvimento para o bezerrinho, com desenvolvimento anatômico, né, do rumen, albumase e tudo. Então, existem diferenças de composição. Tanto que é legal se a gente pega o colostro bovino e bubalino, a cor é diferente. Da mesma forma que o leite do búfalo um pouco mais branquinho que o leite de bovino, no colostro a gente vê uma diferença de cor, assim. E se pode administrar, eu não indico, mas eu falo assim, se você não tem a oportunidade de administrar o colostro bubalino, dê o colostro bovino, mas é só se você não tiver a oportunidade, entendeu? Se for, assim, seu último recurso. E, mais uma vez, eu destaco,
É essencial a gente ter estudo com relação a isso, gente, porque a composição do colostro varia muito do ponto de vista do ambiente e da alimentação da mãe. Então, assim, quanto mais estudos, melhor para a gente entender como que é essa variação, né, da composição. Tá, ok, professora. Foi muito boa a sua palestra, foi de grande aprendizado para todos nós. Eu não sabia alguns aspectos que a senhora falou sobre o comportamento materno-filial e realmente é muito importante e muitos produtores não se atentam a isso. Então, esse tema realmente é muito importante para todos os criadores do Brasil e eu espero que a senhora consiga disseminar ainda mais esse lance de bem-estar animal. Muito obrigada, Sabrina, e eu espero que todos que tenham assistido levem essa mensagem por aí, né? A gente está alcançando bastante gente, então acho que a mensagem dos estudos, a mensagem da importância do comportamento, do bem-estar, ela tem que ficar. Tá, ok. Gente, pois a gente está encerrando por hoje. Gostaria só de passar alguns informes para finalizar. Lembrar que amanhã é o nosso último dia de evento, então não percam, assistam. Vai ser sobre leite de búfala e seus derivados, com a doutoranda da UFPR, Fabiana Dioche, então não percam. Gostaria também de agradecer a toda a organização do evento, a professora Andréa e a professora Patrícia por ter abraçado essa causa que logo a gente lançou para elas, é uma novidade. Então, muito obrigada a todos vocês que estão assistindo. E mais uma vez, não percam a palestra de amanhã. Boa noite a todos e obrigada, professora. Boa noite, gente.